Imagine que muito tempo atrás havia um oráculo, um templo de Delfos, onde nesse templo em cima estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Um belo dia, um cidadão grego ateniense, nascido em 470 a.C., chamado Sócrates, decidiu ir lá nesse oráculo e conversar com o oráculo. Oráculo é uma palavra que significa mensagem dos deuses. O porquê Sócrates foi lá é o seguinte: Sócrates vivia andando para cima e para baixo em sua cidade, Atenas, na Grécia Antiga, e vivia perguntando para as pessoas: o que é isso que você pensa? O que é isso que você fala? Ou o que significa isso que você fala? E Sócrates começa a perceber que as pessoas ao seu redor, ou seja, o povo de uma maneira geral, e aqueles que se consideravam intelectuais, não sabiam aquilo que achavam que sabiam. Eles eram ignorantes acerca do assunto e não sabiam que eram ignorantes. Eles estavam no engano, no erro, no achismo, de um modo geral. Sócrates, então, fazendo perguntas como: ei, seu político, o que precisa para ser um bom político? Ah, para ser um bom político precisa governar com justiça. Ah, então o senhor é um bom político? Oh, sim, evidentemente que eu sou um bom político. Ah, então o senhor poderia, por favor, me dizer o que é justiça? Porque eu tô aqui e eu não sei o que é. E aí os caras começavam: justiça é quando você é Sócrates. E para todo mundo que conversava com Sócrates, o resultado era mais ou menos esse. Quer dizer, Sócrates, num jogo, num diálogo, num jogo de perguntas e respostas, conseguia levar o interlocutor a ter que aceitar ou a ter que admitir que ele não sabia exatamente sobre o assunto o qual ele dizia que sabia. Então, um belo dia, Sócrates vai para o oráculo de Delfos conversar com o oráculo, com a mensagem de Deus. E chegando lá, uma moça chamada Sibila, que recebia as mensagens dos deuses, atende Sócrates. E aí, atendendo Sócrates, ela pergunta: pois bem, ó caro Sócrates, o que vos deseja aqui? O que vos deseja aqui? E aí Sócrates vai dizer o seguinte: ora, eu andei Atenas inteira e não encontrei homem sábio o suficiente, porque eu sou ignorante e quero aprender as coisas. Aí eu vim aqui então perguntar quem é o homem mais sábio de toda Atenas, de toda a Grécia, sei lá. E aí a Sibila, a moça do oráculo, pergunta: mas Sócrates, o que é que tu sabes? E aí Sócrates responde: ora, eu não sei nada. A única coisa que eu sei é que eu definitivamente não sei nada. Um instante de silêncio e o oráculo responde: Sócrates, és tu o homem mais sábio de toda a Grécia, pois tu sabes que não sabes. Sócrates, em choque: como assim? Eu não sou um sábio, eu não sou um... né? Como assim? E aí Sócrates volta do oráculo, continua os seus dias andando e questionando tudo e a todos, e fazendo perguntas de o que é isso que você pensa, o que significa isso que você fala, o que é isso que você faz, como é isso o que você faz, por que é isso que você diz. E nessa brincadeira, nesse diálogo, nesse jogo de perguntas e respostas, Sócrates consegue entender a mensagem do oráculo. A mensagem é: olha, Sócrates, enquanto você não sabe nada, o povo lá fora também não sabe nada. A diferença entre vocês dois é que você está ciente disso. Você sabe que não sabe. Eles acham que sabem. Então Sócrates, por causa dessa atitude dele de fazer com que as pessoas tivessem que admitir que não sabiam aquilo que elas achavam que sabiam, ele acabou sendo condenado à morte, né? Teve um julgamento e tal. É uma coisa que você pode ler num livro chamado A Apologia de Sócrates, escrito por Platão. Tem uma versão também escrita por um cara chamado Xenofontes. Busquem isso. Sócrates, então, é considerado o patrono da filosofia, o defensor da filosofia, porque ele, condenado à morte, ele morre pelo direito e pela liberdade de pensamento, pensamento crítico, liberdade de questionamentos e etc.
Agora suponha você, o que é a atitude filosófica? A atitude filosófica, ela é uma atitude cética. Não cético no sentido de, não existe verdades ou é impossível chegar na verdade. Um ceticismo sadio é aquele ceticismo que não aceita todo e qualquer discurso dado como verdadeiro sem que antes tenha uma certa averiguação, uma certa dúvida sobre, um certo questionamento acerca daquilo. Porque senão o nego caga na tua cabeça e você não reage, não é? Como diria Clóvis de Barros. Então, a atitude filosófica, ela começa quando você duvida, você levanta questões, você se mantém cético acerca de um assunto. Você pode pegar, é uma separação clássica acadêmica dos conhecimentos, dos saberes. A gente diz que nós temos um saber acadêmico, ou a episteme, né, o saber verdadeiro. Em oposição ao saber verdadeiro, nós temos o que a gente chama de senso comum. O senso comum, ele é desarticulado, ele não tem fundamento lógico, o senso comum não tem fundamentação teórica, o senso comum é o que a gente chama de opinião. Por um outro lado, o raciocínio, ou o pensamento, ou a lógica, o conhecimento verdadeiro, ele é um conhecimento articulado, possui fundamento, ele possui toda uma estrutura lógica por detrás. Então, a primeira separação que a gente faz é entre saber, entre pensar correto, e entre achar, entre ter opiniões, senso comum. O senso comum, ele acontece no cotidiano. O que é o cotidiano? É a nossa rotina, é o nosso dia a dia, é as coisas que a gente pensa, fala, e sem se questionar. Então, como diria Nietzsche, a maior inimiga da verdade não é a mentira. A maior inimiga da verdade é a convicção. Porque aonde que é mais difícil de filosofar? Justamente naquele assunto o qual você acredita ter certeza das coisas. Então, no cotidiano, no dia a dia, na rotina, na normalidade, é que existe os verdadeiros problemas que a gente deveria investigar. Porque é ali que nós não tocamos, que nós não questionamos, porque tomamos eles como dados, como corretos, como óbvios. Quando existem duas pessoas numa discussão, numa briga, num desentendimento, e aí uma terceira pessoa testemunha esse desentendimento, você mais ou menos pode imaginar uma situação parecida, você já deve ter vivido isso, e aí uma pessoa acusa a outra. Não, é porque o que você fez foi isso é errado. Aí a pessoa retruca. Não, mas o que você está falando é mentira, não foi assim que aconteceu, não foi exatamente assim, lá, lá, lá. E aí uma terceira pessoa que testemunha fala assim, não, olha, eu estava lá, eu vi, eu sei o que aconteceu, o que você está falando é feio, isso não é verdadeiro, não corresponde ao que aconteceu de fato, né? Eu vi, etc. O que essa situação nos diz? Essa situação nos diz que nós acreditamos em certas coisas. Primeiro, acreditamos que exista verdade e que, portanto, falsidade. Acreditamos que existe uma versão real dos fatos e uma versão ilusória, mentirosa. Acreditamos também que a pessoa tem a liberdade de decidir contar a verdade ou não. Acredita-se também que, além do binômio verdadeiro e falso, nós acreditamos que exista o binômio liberdade e, digamos, escravidão, estar preso a algo. Acreditamos também que exista o binômio belo e feio. O que você falou, o que você fez foi feio. Ou quando você fala, o cabelo da Maria é mais bonito do que o cabelo da Luísa. Não é? Então, temos também o observador. Nós acreditamos numa certa neutralidade, onde quem está observando algo que acontece e não participa daquele fenômeno, em tese teria uma certa neutralidade acerca daquilo. Quando eu pergunto, por exemplo, ei, que horas são aí? O que eu espero? Eu espero que a pessoa me fale as horas, é 10h10 agora. Ou quando eu pego e acuso alguém, você é um maluco, você é um louco, olha o que você está falando, olha o que você está fazendo. Então, esse tipo de situação que é super corriqueira, super cotidiana, super rotineira, é onde estão as nossas crenças silenciosas. Por quê? Primeiro, a gente acredita que existe verdade e que existe falsidade.
Segundo, a gente acredita que existe liberdade, ou que talvez estejamos presos a uma certa visão de mundo. Acreditamos que existe beleza, acreditamos que existe tempo, quando eu pergunto que horas são. Então, quando dizemos que você é maluca, você é louco, olha o que você está falando, nós acreditamos que existe uma diferença entre um estado são, sadio, um jeito correto de pensar, e um jeito errado de pensar, um jeito falho de pensar. Ora, essas são crenças silenciosas que basicamente todo mundo no cotidiano, na sua rotina, no seu dia a dia, tem. Nós nunca nos questionamos acerca disso. E qual seria a atitude filosófica, então? A atitude filosófica seria, ao invés de falar, o que você falou é verdade ou o que você falou é mentira, a atitude filosófica seria levantar uma pergunta. Mas o que é a verdade? Como é a verdade? Porque isso, o que se fala, é ou não é verdadeiro. Ao invés de eu apontar o dedo para alguém e falar, você é louco, olha só as merdas que você está falando, não sei o quê, ao invés de você acusar a pessoa, você deveria se perguntar, mas o que é razão? O que é racionalidade? O que é ter razão? Como é a razão? Como é o pensar correto? Como deveria ser o pensar correto? Quando eu falo assim, o cabelo da Maria é mais bonito que o da Luísa, eu deveria me perguntar, existe beleza? O que é isso que eu chamo de belo? Ao invés de eu perguntar que horas são, eu perguntar, por exemplo, mas o que é o tempo? Então, a atitude filosófica é uma atitude de colocar em xeque, de colocar em risco, de abalar certezas cotidianas. Não é? Aristóteles diria, por exemplo, que a filosofia começa quando nós nos espantamos com o mundo, quando nós nos sentimos admirados com o mundo. Admirar é uma palavra que significa mirar de longe, olhar de longe, né? Ficar encantado com aquilo. E quando uma coisa é corriqueira, é comum, é normal, é rotina, você não se sente maravilhado com aquilo, você não se sente incomodado com aquilo ao ponto de você levantar perguntas sobre aquilo. Então a atitude filosófica é fazer o quê? É sair do senso comum, sair da normalidade, sair do cotidiano, sair do pensamento pronto e levantar perguntas que, num primeiro momento, parecem ridículas ou outras parecem muito óbvias, e perceber que ali no cotidiano existem problemas não resolvidos e questões não respondidas e que deveriam ser respondidas antes de continuar dando os nossos passos aqui. Então no vídeo de hoje eu espero que você tenha entendido que Sócrates é um personagem querido da filosofia porque ele morre pelo direito de pensar, pela liberdade de pensar, e ele nos ensina que se nós queremos buscar a verdade, nós temos que primeiro dar um passo atrás e termos a consciência de que eu só consigo descobrir algo se eu admitir primeiro que eu não sei, se eu colocar aquilo em dúvida, se eu colocar aquilo em xeque. Beleza? Falou?